Dando sequência ao nosso projeto, agora nós vamos estudar alguns materiais. E mais uma vez eu quero reforçar a importância de se estudar as referências, de você observar referências, sejam de fotos ou seja do próprio mundo real, para que você consiga reproduzir com qualidade as características físicas dos materiais aqui dentro do SketchUp com o Enscape. Como esse é o módulo básico, nós vamos te apresentar o que de mais básico nesse momento o Enscape nos apresenta com relação aos materiais, que são o uso das palavras-chave. Então vamos abrir aqui a nossa caixa de materiais, ou aqui por cima, ou pelas teclas de atalhos que nós criamos, que no caso é a letra Y. Veja só, essa é a caixa de edição de materiais do Enscape, na versão 2.5. Aqui do lado esquerdo tem a lista de todos os materiais presentes na cena, e aqui do lado direito todas as abas e os sliders de edição. Basicamente o Enscape trabalha com esses 5 tipos de materiais aqui, o Default, Grass, Water, Foliage e o Clear Coat. A partir deles você consegue editar todas as outras configurações para chegar ao resultado de qualquer material. E uma das coisas mais interessantes que o Enscape trabalha é que ele reconhece as palavras escritas em inglês e já reproduz as características físicas no material que você editou. Essas palavras você pode encontrar lá no nosso guia, que está disponível gratuitamente, aqui na página 30, veja só. Como eu comentei, né, aqueles materiais especiais, aqui eles não tinham colocado o Clear Coat ainda, mas eu já vou explicar para que ele serve. Então, grama, emissivo, vegetação, água, e aqui alguns parâmetros com as palavras-chave, Glass, Chrome, Steel, Car Paint, etc. Vou reduzir aqui para a gente começar a editar o nosso trabalho. Voltando aqui na janela de edição dos materiais, então aqui você pode escolher o tipo. O albedo é onde ele vai colocar a cor ou a textura. A textura normalmente ele puxa lá do SketchUp, então se você tiver uma textura aqui no editor de materiais do SketchUp, ele já vai reproduzir aqui. O Self Illumination, que é o Emissive, que vai fazer a simulação de uma luz acesa. Transparência, a gente vai estudar mais para frente como trabalhar com ela. Bem como o Bump, que é a sensação de relevo criada dos materiais. E os Reflections, que são as reflexões, o brilho, etc. Por enquanto a gente pode deixar fechado aqui, eu vou te mostrar como funcionam as palavras-chave. Então, estando aqui no nosso projeto, veja só. Eu tenho essa bancada aqui, ela de granilite, né, ou de mármore. A gente precisa selecionar ela, então letra B de baldinho, Alt, para ativar o conta-gotas, clique. Veja que eu já selecionei meu material aqui. E aqui olhando nos parâmetros, eu preciso encontrar aqui qual material pode se aproximar do brilho, ali do reflexo que eu estou procurando. No caso aqui, eu acredito que seja o Ceramic. Então vamos ver o que acontece. Você não precisa renomear o seu material, você simplesmente vem aqui na caixa de texto e escreve na sequência, pode ser antes ou depois, o Enscape vai reconhecer. Então vou escrever aqui Ceramic. Enter. Veja só, ele já adquiriu a característica desse brilho ali, de um brilho fosco, bem bonito, olha só. Então veja o que acontece se eu apagar aqui a palavra, dar um Enter, ele some com o efeito. Se eu digitar novamente, Ceramic, Enter, ele volta ao efeito. Vou fazer um exemplo absurdo só para você ver como funciona. No caso a palavra grama, né? Se a gente digitar aqui grass, olha só, eu transformei em grama em minha bancada. Obviamente é só um exemplo para a gente ver como funciona. Então vou voltar aqui com Ceramic, Enter. Ok, já está aqui nosso primeiro material. Agora eu vou selecionar aqui os armários, as portas dos armários, né? Então letra B, Alt, segura, dá um clique, armários, cozinha. Agora nesse momento aqui eu acho que o Ceramic ele vai ter muito brilho. Então eu vou testar o Plastic aqui para ver como fica. Então eu vou posicionar aqui para a gente pegar a luz lá. Vem aqui no editor de texto, digito Plastic. Enter. Ele já deu um brilho ali bem sutil, de um MDF fosco, olha só, bem bonito. É o mesmo material aplicado aqui do outro lado. Veja só.
Se a gente apagar, ele tira o brilho. Vou escrever novamente. Enter. Brilho bem suave lá. Ok. Seguindo, vamos ver aqui o nosso fogão. Selecionar o material dele. Tem um material que é bastante utilizado aqui, ó, que é o metal. Ó. Então, todas essas palavras-chave que você pode colocar, ou se você já importar o material com essa palavra, o Inkscape já vai reconhecer. Então, vamos digitar aqui no fogão metal. Olha só, já deu um aspecto bem legal lá. Aspecto metálico no nosso fogão. Vou selecionar aqui o vidro, né? Escrever glass. Veja que instantaneamente ele já transformou em um vidro lá. Vamos na sequência. Vou editar aqui o meu fogão de indução. Ele é de vidro, né, espelhado, então vou escrever glass aqui também. Veja que ele já adquiriu ali o brilho e o reflexo, né? Mais para frente a gente vai aprender como fazer esses detalhes aqui, como fazer com que o brilho pegue somente algumas partes e não outras. Mais para frente a gente vai estudar isso. Dando sequência aqui na nossa pia. Vamos selecionar aqui agora o material da pia. Bom, e a pia depende de como ela é, né? Se a gente digitar, por exemplo, metal, a gente já coloca uma característica bem interessante. Mas às vezes você pode utilizar, nesse caso da pia, um outro material, que é o chrome, o cromado, né? Veja o que acontece quando a gente digita aqui chrome. Ele fica ainda mais brilhoso, olha só. Fica bem interessante por causa da pia. Tá ok? Agora tem um material aqui, ó, que é a água. Se a gente olhar lá no nosso guia, ela faz parte desses materiais especiais aqui de cima. Então se a gente digitar aqui em inglês water, olha só, já transformei ali a água. Então esse material de água vai servir para a gente fazer lagos, piscinas, diversas situações que você precisa utilizar a água. E veja, vou abrir aqui o editor de materiais. Cada tipo de material ele vai te dar novas situações aqui de edição. Então, por exemplo, na água, veja aqui, deixa eu voltar aqui para o default, ele te apresentava algumas características de edição. Como a gente mudou para a água, são outras características de edição, como a intensidade do vento, direção, intensidade das ondas, etc. A gente vai estudar mais para frente a água com calma. No momento nós estamos vendo aqui como funciona a edição através de palavras dentro do Inkscape. Vamos seguir aqui agora a editar a nossa geladeira. Vou selecionar aqui o material dela. Aqui eu posso colocar, por exemplo, o nome alumínio, olha só. Alumínio. Enter. Veja que a geladeira já adquiriu um brilho bem legal ali. Então depende da sua geladeira, né? Ela poderia ser cromada, ou poderia ser uma outra qualidade. Inclusive, quando você abre o editor de materiais, ó, todo material que a gente edita, basicamente o Inkscape reconhece, faz a edição aqui no roughness, que é a rugosidade do material. Então veja que o alumínio ele já considera 30%. Quanto mais próximo aqui de 100%, ó, menos brilho ele vai ter, ou seja, mais rugosidade. E quanto mais próximo aqui do zero, mais brilho ele vai ter, ou seja, menos rugosidade no material e no seu reflexo. Então, além de você editar aqui pelas palavras, você pode fazer essa edição através dos sliders aqui dentro, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, mas eu já estou te mostrando, olha só. Então, acho que essa quantidade aqui está bom. Continuar editando aqui mais essas peças da minha geladeira. Para dar uma diferenciada aqui, eu vou colocar um cromado. Então, Chrome, Enter. Está ficando bem legal. E agora, essa geladeira ela tem uns botõezinhos aqui. Provavelmente eles emitem luz, eles emitem alguma informação. Então, quando a gente seleciona ele, o Inkscape tem um material muito legal que é o emissivo, né? Ou emissive em inglês. Emissive.
Enter. Ou seja, ele vai acender os botões. Então, quando a gente olha aqui, veja que eu ativei ali o Self Illumination. E aqui você pode escolher a cor que vai ser essa luz emitida e a força dela. Então aqui no caso o Escape usa a unidade candela por metro quadrado. É uma unidade que mede a intensidade luminosa. Como no caso aqui a gente está fazendo uma cena diurna, não vai fazer muita diferença o que a gente colocar ali na edição. Mas quando a gente começar a fazer imagens mais de pôr do sol, mais de final de dia ou noturnas, vai fazer diferença sim essas luzinhas acesas, principalmente no teto aqui, ó. Vamos já editar essa do teto. Vou fechar aqui. Pegar ali do teto, letra B, Alt, segura, clique. Vou escrever aqui Emissive. Eu já acendo a luz. Depois eu posso editar ela, deixar ela mais forte, mais fraca. Mas aqui a gente já atribuiu a qualidade de Self Illumination, né? A iluminação própria. Dando sequência. Alguns materiais a gente dá uma olhada daqui a pouco. E agora também existe uma categoria muito interessante do Inkscape. Vou selecionar aqui que é a Foliage. Para que serve o Foliage? O Foliage ele faz com que a luz atravesse o material. É muito interessante para você fazer vegetação e cortinas. Veja só, vou pegar um ângulo aqui de baixo. Por exemplo, veja só o sol lá em cima. Vou colocar ele atrás aqui da minha planta. Eu vou atribuir o material folhagem para ela. Veja só, agora ela está recebendo a luz do sol e está deixando atravessar, olha. Coisa que não acontecia antes. A gente aplica esse material também nas cortinas. A gente pode reparar aqui, ó. Veja a nossa cortina, ela não está passando nenhuma luz. E no caso aqui da cortina, normalmente em outros softwares, como se fazia, né? Você pegava ela e aplicava aqui diminuía a opacidade, né? Mas no caso aqui do Inkscape, se você fizer dessa forma, elas vão ficar com um aspecto plastificado, assim, ó, não vai ficar muito interessante. Ó. Parece uma cortina plástica. Então a gente faz um pouquinho diferente aqui. Então deixa a opacidade alta, ou no 100 aqui. Seleciona o material da cortina e coloca o material folhagem. Veja o que aconteceu aqui. Agora a luz está atravessando a cortina. Coisa que não estava acontecendo antes, agora ela está atravessando a cortina. Ah, mas como faço a transparência da cortina? A gente vai ver isso mais para frente daqui a pouco. Importante agora saber para que serve esse material folhagem. Dando sequência, assim como eu fiz ali antes na bancada, que eu coloquei uma grama, o material grass, obviamente ele serve para fazer grama, mas ele também serve para fazer tapetes. Então, digamos que a gente quer transformar esse tapete plano aqui da sala em um tapete felpudo, né? Então, eu seleciono o material, vou digitar aqui, grass. Enter. Veja só, agora eu tenho um tapete felpudo aqui. A modelagem desse tapete não está das melhores, está vazando um pouquinho aqui para fora, mas tudo bem, serve para a gente estudar o material agora. E mais uma vez, quando você coloca aqui um tipo de material, ele vai te abrir novas configurações. No caso do Grass, principalmente ele vai te perguntar qual que é a altura e a variação dessa altura na grama. Como no caso aqui a gente está fazendo um tapete interno, eu gosto de deixar bem baixinho. Diminuir a variação, inclusive, deixar a altura lá no 0. Veja que fica um tapete bem interessante, ó, bem baixinho. Tapete felpudo para fazer ambientes internos. Ó. Mais para frente a gente vai ver também esse material sendo utilizado em gramas, em ambientes externos. Agora eu vou rodar minha cena aqui. Veja só aquela luminária lá do corredor também.
como ela tem componente, né? Então eu editei essas aqui da cozinha e ela é a mesma. Então eu acendi a lá de trás e já acendeu essa aqui da frente. Agora mais um aspecto interessante aqui do Inkscape. Veja só, aqui no SketchUp a gente tem uma imagem aplicada na TV, mas aqui no Inkscape ela não está aparecendo. Por quê? Vou abrir o editor de materiais, selecionar aqui o material da TV. Existe um slider aqui dentro do Inkscape, que é o Image Fade. Veja, se eu deixar 100%, eu vou ter 100% da minha imagem. Então, como eu tinha comentado antes, esse material ele tem uma textura aplicada, no caso é a imagem da TV. Ela está aplicada aqui dentro do SketchUp, mas aqui o Inkscape já reproduz ela lá naquela caixa chamada Albedo, tinha comentado, né? Então aqui, textura. Tem esse Tint Color também, que caso você queira aplicar uma cor sobreposta, por exemplo, veja só o que acontece se eu aplicar um vermelho ali, um verde, ele sobrepõe, ele faz um blend ali entre a sua textura e uma cor. Se você quiser que não aconteça nenhuma alteração da cor aqui, você deixa no branco, ele vai pegar só a textura. E o Image Fade serve para você diminuir aqui, ó, deixar somente uma cor pelo próprio Inkscape. Então, veja que eu não desativei a textura aqui no SketchUp. Eu só vim aqui no editor de materiais do Inkscape, diminuir e posso colocar agora uma cor do Inkscape e não do SketchUp. Isso é útil às vezes quando você quer aplicar uma cor e não quer tirar o mapeamento do material do seu arquivo. Você vem aqui, coloca ali o Image Fade no 0 e está feito ali, ó. No caso dessa TV, agora eu vou editar o reflexo dela aqui por dentro. Ó. Então veja que eu venho aqui na aba, na caixa do Reflections, né? Roughness. Vou vendo aqui, vou baixando até eu ver quanto de brilho eu quero deixar nela. Um pouquinho fosco, só um brilho ali bem suave, já está bom. Agora aquele outro material, o Clear Coat, ele serve para você aplicar em pinturas de carros. O que acontece? Esse material ele transforma o seu material em algo metálico, mas ele aplica como se fosse uma camada de verniz por cima. Assim. Então ele é diferente do metal, ele é diferente do cromado. Ele dá um outro aspecto bem interessante, principalmente para pinturas automotivas. Né? Eu vou aplicar nesse vaso amarelo aqui só para você ver como ele funciona. Né? Então deixo ele selecionado, venho aqui no tipo, Clear Coat. Olha só, ele tem um aspecto diferenciado. Ele tem um metálico, mas tem uma camada de verniz assim, que dá um aspecto diferente no seu material. Vai ser bem interessante quando a gente aplicar em veículos, fazendo as cenas externas, que dá um acabamento bem bonito. Certo? Então, recapitulando aqui, o Inkscape ele vai reconhecer os materiais a partir do nome que você escrever ali na caixa de edição. Então você tem os materiais especiais, o Grass, MC, Vegetation, ou Foliage, como eu gosto de escrever ali, e o Water, né? ou Ocean, River, qualquer uma dessas palavras você transforma em água. E os parâmetros de mudança que você pode escrever lá também. Então tem desde os objetos mais espelhados até os menos espelhados. Então, recapitulando aqui no Inkscape, abrindo a caixa de materiais, letra Y, vou selecionar qualquer material aqui. Aqui no tipo você vai escolher a característica principal do seu material. Se é um material simples, sempre deixe no default e você começa a mexer daqui para baixo. Grass, a gente vai fazer gramas e tapetes. Water, a gente pode fazer desde a água da pia até rios, lagos e outros elementos que simulem água. Folhagem, a gente normalmente usa em vegetação, em cortinas e em objetos que a gente gostaria que a luz ultrapassasse. É muito comum utilizar isso nos mais diversos tipos de cortina. E o Clear Coat a gente usa basicamente para pinturas automotivas. Na parte de baixo da caixa de edição a gente tem aqui o albedo. O albedo é onde se localiza a textura e a cor dela dentro do Inkscape. Então aqui a textura ele já pega lá do SketchUp. Você pode mudar aqui pelo SketchUp, que é o mais habitual, que a gente vai fazer aqui durante o curso.
ou mudar aqui pelo Inkscape. Se você clicar aqui na lixeira, ele vai deletar o material, vai aparecer aqui uma caixa de busca, você clica e vai atrás da sua textura. Vou colocar aqui para a gente ver a nossa mesa de madeira. O Tint Color serve para você aplicar uma cor sobreposta à sua textura. Então você pode fazer uma mescla entre a textura e alguma cor. Se você não quer que nenhuma cor influencie sobre a sua textura, basta deixar no branco. E o Image Fade é onde você pode ir desativando a sua textura. Você não precisa deixar lá no zero, né? Você pode fazer só um pouquinho, assim, digamos que você queira fazer uma outra mistura aqui, só um pouquinho da textura do seu projeto e colocar uma cor sugerida pelo Inkscape, ou escolher alguma cor. Ou você pode tirar totalmente a sua textura, sem desvincular ela do SketchUp, e colocar uma cor aqui através do Inkscape. Aqui são as cores que ele já deixa por padrão, ou se você quiser aqui vir no avançado, através do RGB, né, ou através dessa caixa aqui, você pode colocar uma cor. Essa caixa avançada ela também está aqui no Tint Color, né? Então, tanto faz a forma que você quiser colocar a sua cor. Self Illumination, ele serve para simular o emissivo, né? Então aqui estou acendendo a minha mesa, não faz sentido nenhum, mas só para a gente recapitular para que serve. Self Illumination, a gente colocou o emissivo aqui lá na nossa lâmpada, no plafond aqui da cozinha. Então a gente pode simular aqui o material emissivo, colocar aqui a quantidade da sua luminância e uma cor que a gente quer que ela reproduza. Pode ser qualquer cor aqui. Como a gente está trabalhando no ambiente diurno, ele não vai fazer muito efeito, né? Quando a gente começar a fazer imagens noturnas, a gente vai sentir mais o efeito desse Self Illumination. E já vou dizer logo de cara já que ele não serve para iluminar cenas, porque você não vai atingir uma qualidade boa de iluminação somente com o Self Illumination. A gente tem que combinar ele com as luzes disponíveis no Inkscape, que a gente vai estudar mais para frente, mas ele é essencial para simular que a luz esteja acesa. Então são duas coisas que a gente tem que considerar na hora que for fazer iluminação, que a gente vai estudar daqui a pouco. A transparência, obviamente, ela serve para objetos transparentes. E o Inkscape tem o mesmo slider de opacidade aqui que tem no SketchUp. Então você pode controlar a opacidade aqui pelo SketchUp ou aqui pelo Inkscape. Veja só, eu estou editando aqui a opacidade de um vidro. E você pode colocar uma cor também. Você pode fazer um vidro colorido, olha só. Digamos que eu queira um vidro verde, que é quase como se fosse um acrílico verde, olha só. Que interessante. Aqui embaixo da cor tem o Refractive Index, que é o índice de refração, que é o quanto a luz vai ser distorcida ao atravessar um objeto translúcido ou um vidro. Agora eu vou selecionar aqui o vidro da minha janela para te mostrar o próximo botãozinho ali. Vou selecionar ele. É o Frosted Glass. É o vidro borrado ou vidro com um blur, né? Veja, se a gente ligar aqui, ele não faz nada. Por que ele não faz nada? Porque ele está ali diretamente linkado aqui à rugosidade do material. Então, como aqui está 0%, não está acontecendo nada. Se eu colocar aqui perto do 100%, veja o que acontece. Eu vou deixando o meu vidro borrado lá. Ou mais ofuscado, olha só. Então, aí depende do material que você quer atingir essa qualidade. Você pode ligar ou desligar o Frosted Glass aqui, ó. Existem outras maneiras de fazer um vidro borrado, assim, com texturas. A gente vai ver mais pra frente lá que você consegue atingir uma qualidade maior, colocando alguns efeitos. Mas aí fica também a possibilidade de você fazer o vidro borrado, o vidro com blur, dessa maneira aqui nativa do Inkscape. Não é o que eu quero, então vou deixar ele desligado. E dando sequência aqui, a gente tem mais dessas duas caixinhas, que é o Bump, que a gente vai ver mais daqui a pouco, e aqui os Reflections. Então deixa eu pegar um material aqui. Pode ser essa haste aqui, então vou selecionar ele. Aqui o metal das banquetas. Então ela tem esses 3 sliders e uma aba de textura aqui que a gente vai ver depois para que serve.
Então, quanto mais próximo aqui do 0%, mais reflexivo vai ser o seu material. Veja o que está acontecendo aqui, olha só, fez um brilho bem legal. Uma outra característica fundamental são os objetos metálicos. Como isso aqui, obviamente, é de metal, então a gente precisa subir esse slider aqui. Vejam que ele adquire uma característica metálica, olha só. Você pode deixar um metal um pouco mais fosco, ou bem reflexivo. Então, objetos metálicos, a gente pode subir essa barra aqui, pode ir direto lá no 100%. Ou você vai sentindo de acordo com o material que você quer reproduzir. Veja que acontece aqui o seguinte, ó, quando a gente coloca o material metálico lá no 100%, ele vai subir com essa barra do specular aqui. E o specular, numa maneira bem simples de entender, é basicamente como o material vai refletir a luz a partir da incidência de um determinado ângulo. Ou seja, esse material ele não vai refletir a luz de uma maneira 100% igual em toda a sua superfície. Ele vai emitir de maneiras diferentes a partir da sua angulação e da angulação da luz. A gente pode deixar aqui em 50% no momento, que é o valor padrão, e na sequência do curso a gente vai entender melhor como ela funciona na prática. Então vou deixar aqui 100% metálico. Tá legal assim, gostei. E agora o que é bem comum, assim, normalmente a gente vai trabalhando os materiais, selecionando eles aqui na nossa janela, no SketchUp, e vai trabalhando aqui na quantidade de brilho, nas características dos sliders, sem necessariamente precisar escrever lá. Então, por exemplo, alguns materiais aqui, esse aqui é o metálico, mas ele está muito escuro, acho que eu vou clarear ele um pouquinho. Deixar ele bem reflexivo. E assim por diante. Material cerâmico de pratos é bem reflexivo, olha só. Vou deixar no 0 ali. Tem um material cromado aqui. Então posso selecionar ele e deixar. Como a gente faz o cromo aqui por dentro? Metálico 100%, rugosidade 0%. Então esse capítulo serviu para a gente ver como funcionam as palavras-chave nos materiais do Inkscape. Então você pode ver que você consegue alterar aqui pela caixa de edição do SketchUp, ou aqui, como a gente mostrou, através da edição de tipos e algumas características físicas dos materiais pela caixa de edição de materiais do Inkscape. Na sequência do curso a gente vai ver diversas cenas onde você vai poder acompanhar a edição de materiais mais profundamente, dos mais diversos tipos. Agora vamos em frente.